Salve, salve, salve você, meu querido estudante. Bom, eu sou o professor Natanael, como você bem sabe, né? Seu professor de história, garoto. Nós vamos trabalhar hoje um tema muito importante. É um tema de história do Brasil, relativo à chamada Primeira República. Nos livros, você também encontra a menção da seguinte forma: República Velha, o que não está errado, é apenas uma designação diferente que alguns autores preferem. Mas, ultimamente, nos últimos anos, a maior parte dos escritores, dos historiadores, tem se referido a esse período como sendo o período da República Velha, nomenclaturando de uma forma diferente, chamando de Primeira República. Você pode encontrar, resumindo, nos livros de história, tanto o título República Velha quanto o título Primeira República, tá certo? Trata-se do mesmo tema. É o primeiro período republicano da história do Brasil. Tá legal? A República ela nasceu a partir de um golpe de Estado. Não é? Tivemos diversos presidentes até chegar em Getúlio. Quando chega em Getúlio, aí se inicia uma nova fase da República que a gente chama de Era Vargas. Tá legal? Então, o que a gente vai trabalhar a chamada Primeira República, nós vamos dividir em dois momentos. No primeiro momento, como o tema é muito vasto, a gente vai trabalhar em uma meia hora, 35 minutos, algo em torno disso. E vamos ver aí os primeiros presidentes e o que aconteceu de importante nos governos desses caras, principalmente com o Prudente de Moraes, quando teve a Guerra de Canudos, né, muito importante, ali em 1897, 1898. Temos também acontecimentos importantes no comecinho do século XX, como a revolta da vacina, isso sem falar no governo dos dois primeiros presidentes, né? Os generais, marechais, como se chamava na época, um cargo que não existe mais no Exército Brasileiro, né? O cargo de marechal, respectivamente o Del e o Floriano Peixoto. Obviamente tocaremos no assunto da Constituição Republicana, a primeira da República, né, de 1891, de modo que o assunto é bastante vasto. E como eu disse, nós vamos levar aí um tempinho dividindo essa aula em primeira e segunda parte. Obviamente, estamos na primeira parte, vamos estudar os primeiros presidentes da Primeira República. Então, me acompanha, acompanha aí o raciocínio, vem comigo, presta atenção, tá? Se possível for, e se você considerar que é uma tática ou método útil, vá anotando aí algumas coisas no seu caderno de história, rabiscando aí uns tópicos e colocando aí alguns títulos para posteriormente você fazer um aprofundamento maior e melhor, tá certo? Bom, eu vou fazer aqui um compartilhamento de tela com um slide que eu preparei para vocês, tá certo? Para tanto, vamos agora dividir a tela. Isso, já estamos no nosso slide. Ok, espero que vocês estejam visualizando aí direitinho, tá certo? E vamos, conforme as lâminas forem passando, a gente vai aqui fazendo as nossas explicações, tá legal? Eu começo com essa charge. Eu gosto muito de trabalhar com leitura de imagens, né? Então, nessa charge é possível você ver uma mulher representando a República, não é? E um senhor aqui conduzindo um burro, né? Que representa, infelizmente, o eleitor. A gente vai tocar nesse assunto porque uma das características principais da chamada República Velha ou Primeira República é o voto de cabresto. O voto de cabresto que estava alicerçado dentro da ideia dos currais eleitorais e, mais ainda, né, dentro da ideia também do coronelismo. E a gente vai tocar nesse assunto à medida que o nosso slide aqui a gente for avançando, tá legal? Mas, via de regra, pessoal, é que como o voto ele era aberto, então não era voto secreto, né? Não existia justiça eleitoral ainda, isso tudo vem com Vargas. É por isso que com Getúlio você tem as leis trabalhistas e uma série de outras mudanças, se encerra a chamada Primeira República, você tem uma outra etapa ali da história do Brasil, da história republicana, era Vargas marca essa linha divisória, né? Então,
havia muitas fraudes. E os eleitores, os analfabetos eram proibidos de votar, e foram proibidos durante décadas, né, de votar. Acontece que os coronéis, os líderes políticos locais, eles ensinavam os seus jagunços, os capangas, os seus funcionários, os seus agricultores ali daquela região, que trabalhavam no seu latifúndio, ou que moravam em determinada cidade ou mesmo vila, ensinava essas pessoas a assinar, né, o próprio nome, o que já era suficiente para votar ou para muitas vezes ser tido como alfabetizado. Então, essas pessoas eram meio que conduzidas como bois, como gado, né, para votar em quem o coronel indicava, mandava, não indicava, não ordenava, né? Então, sempre os candidatos da situação que apoiavam o governador, que apoiavam o presidente, era tudo uma cadeia unida e a oposição nunca vencia. E se por acaso houvesse alguma vitória de candidato de oposição, tinha um órgão chamado Comissão Verificadora de Pleito, eles chamavam de degola, era exatamente quando esse candidato, porque se dizia que em tais urnas havia sido detectado fraude e, consequentemente, os votos estavam anulados. Sabe, era uma maracutaia assim, gigantesca e que ocasionavam realmente eleições de fachada. Temos aqui a relação dos presidentes da Primeira República. Vamos notar que há um predomínio entre São Paulo e Minas. Muito embora tenha presidente aqui do Rio Grande do Sul, natural de Alagoas, os dois primeiros, né? Natural também da Paraíba, um caso único aqui do Epitácio Pessoa. Mas, sem dúvida, ó, São Paulo tem 4, com o Washington Luiz, 4. Minas tem 4 também, pela minha contagem assim rápida, não é? Então, óbvio que havia um predomínio de São Paulo e de Minas, o que faz com que muitas vezes essa fase da história republicana também seja chamada de, ou também seja conhecida como República do Café com Leite, sendo São Paulo o maior produtor de café do Brasil, grande motor da economia nacional, e Minas o grande produtor de leite, daí a ideia de República do Café com Leite. Note você também, nessa lista nós percebemos que todos os presidentes ou eram militares, a gente tem 3 aí nessa linha, portanto, de formação acadêmica da caserna, né, os milicos, e temos também a maior parte sendo advogados. Um único professor, que é o Epitácio Pessoa, e o restante aí todos advogados. No frigir dos ovos, a gente entende, eram todos de uma elite intelectual, eram todos pertencentes aí a uma parcela muito diminuta da população, que era pessoas com grau de instrução de nível superior, de nível acadêmico, né? O que excluía realmente a maior parte dos brasileiros do jogo político, que era analfabeto, ou tinha um ensino primário precário, ou tinha uma alfabetização ali absolutamente ínfima, não é? Então, concluímos exatamente que o jogo político estava nas mãos de poucos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e o porquê disso, tá legal? Transição do Império para a República. Vamos conversar um pouquinho como é que foi essa mudança. Porque o Brasil era uma monarquia, né? Tivemos 2 imperadores, tanto o Dom Pedro I quanto o Dom Pedro II. Como é que foi essa mudança? Como ocorreu essa mudança da monarquia para a República? Eu já disse no começo da minha fala que foi um golpe de Estado. Dom Pedro II teve o seu trono, o seu governo interrompido por intermédio de um golpe. Um golpe que nasce, obviamente, do seio militar, não é? Capitaneado aí por figuras como o próprio Floriano, Deodoro, o Benjamin Constant, que era professor também na escola militar, dentre outros republicanos ali importantes no final do século XIX, mas ele também conta com o apoio da igreja, conta esse golpe de Estado, né, que proclamou a República em 15 de novembro de 1889, conta com o apoio da igreja, conta com o apoio de intelectuais, conta com o apoio, já falei, do exército, né? As camadas populares nada entendiam do que estava acontecendo. Quando nos rincões do Brasil, nas áreas mais isoladas, distantes,
nos sertões, nas brenhas, veio a chegar a notícia do novo governo, de que Dom Pedro não era mais rei, e de toda essa mudança que estava acontecendo. Já haviam passados aí alguns meses, né? Novos impostos foram criados, há uma mudança muito grande, e a gente vai falar sobre isso. Mas agora a fase de transição. A questão abolicionista é o primeiro ponto. Isso coloca em choque, em vias de confronto, a monarquia e os senhores de engenho, os senhores, os grandes detentores de escravos, né, os donos dos cafezais, que eram os homens mais poderosos do Brasil, tanto no plano econômico quanto no plano político. Ao abolir a escravidão, em 13 de maio de 1888, a monarquia ela desagradou substantivamente a essas elites agrárias, que esperavam, inclusive, serem indenizadas pelo Estado por perderem o seu patrimônio, não é? Infelizmente, o escravizado era visto como um bem, não é? Então, o que ocorre? Sem essa contrapartida de indenização, boa parte, ou a totalidade, né, para não dizer a totalidade dessa elite agrária, se volta contra o governo do Dom Pedro e passa a apoiar a causa republicana. Temos a questão republicana, quando, a partir de 1871, partidos políticos e organizações republicanas são fundadas, principalmente o PRP, o Partido Republicano Paulista, na cidade de Itu, interior de São Paulo, e o PRM, o Partido Republicano Mineiro, que se instala também em Minas Gerais, sem falar em clubes de republicanos capitaneados por diversos intelectuais da época, reforçando a ideia. Eles tinham até um lema, diziam assim: nós somos da América e queremos ser americanos. Uma referência à República dos Estados Unidos, né, da América do Norte, que era uma república desde o seu nascimento, em 1776, então eles queriam seguir o modelo dos Estados Unidos. Tanto que o primeiro modelo da bandeira do Brasil republicano meio que imitava um pouco a bandeira dos Estados Unidos, com aquelas estrelas, com aquelas faixas no sentido horizontal, etc. Temos a chamada questão religiosa. O que era a questão religiosa? Foi uma espécie de desentendimento entre a elite da Igreja Católica e o Dom Pedro II, por conta de leis e ordens que vieram de Roma, proibindo, desculpem, proibindo os sacerdotes brasileiros de participarem da maçonaria, uma organização secreta que existe até hoje, né? E o Dom Pedro II, embora não fosse maçom, ele era um simpatizante da maçonaria. Em função dessa sua simpatia à maçonaria, ele proibiu que essa ordem papal valesse aqui no Brasil, fosse implantada aqui, desagradando a Santa Sé, né, a cúpula da Igreja Católica em Roma, criando esse atrito que faz com que, no primeiro momento, a Igreja rompesse uma tradição que vinha já de décadas de parceria com o Império Brasileiro. Aliás, a Igreja, penso eu, se arrependeu um bocado, porque depois que a República foi proclamada, os laços que envolviam o Estado brasileiro com a Igreja Católica Apostólica Romana foram rompidos. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. A questão militar, por último, para fechar aí esse laço, né? Desse rol de itens que proporcionaram a ruptura institucional no Brasil, que ocasionou o golpe de Estado de 15 de novembro de 1889 e a consequente instauração da República no Brasil. A questão militar ela nasce a partir de 1870, quando acaba a Guerra do Paraguai, que o Brasil se envolveu, e os militares ganham muita força, vitoriosos que foram nessa guerra, passam a fazer uma série de exigências ao governo, exigências essas que não foram totalmente atendidas, não é? E pouco a pouco os militares, muito inspirados também até no próprio Paraguai, que tinha sido governado de forma bastante próspera, né, por um militar, pelo Francisco Solano Lopes. Então há uma ideia de insurgência dentro do seio militar, muito também por não ser atendido por Dom Pedro em questão de cargos, aumentos de salário, maior participação no governo, o investimento em equipamento. Pouco a pouco, as lideranças militares vão passando para a causa republicana, e isso foi absolutamente decisivo para que o golpe ocorresse. De modo que o império, pessoal, você percebe, ficou isolado.
Dom Pedro II não tinha sustentação mais, nem entre a elite cafeeira, nem entre a igreja, nem entre o seio militar, né? Quem estava apoiando o governo? Quem estava apoiando o governo eram os negros libertos, forros, né? Que a partir de 13 de maio de 1888 eram considerados agora cidadãos livres. Mas essa massa, gente, analfabeta, despossuída de direitos, essa massa não tinha como sustentar o governo, né, por si só, já que as elites estavam agora unidas em prol de um ideal que era a instauração da República, de tal maneira que, de fato, a monarquia tomba a partir de 15 de novembro do ano de 1889. A estrutura social, de um modo geral, né, a estrutura social do sistema político. Vamos dar uma olhadinha aqui no que eu preparei para vocês. Olha a menção à República do Café com Leite, como eu especifiquei. Por que está o ano de 1894, se o golpe de Estado que instaurou a República foi em 1889, 15 de novembro? Porque essa primeira fase da República ela é comandada pelos militares, respectivamente, Deodoro, depois o Floriano. Só a partir de 1894, quando acaba o governo do Floriano, é que se inicia os governos civis, não militares, né? A partir do cafeicultor, do fazendeiro Prudente de Moraes. Dali em diante, até 1930, com a ascensão de Vargas, é o que a gente chama de República do Café com Leite, exatamente porque os presidentes eram aqueles advogados que eu mostrei ali na tabela no começo da minha aula, não eram aqueles caras de Minas, de São Paulo, todos ligados à cafeicultura, ou diretamente, ou indiretamente, ou ligados à produção de leite em Minas, de forma direta ou de forma indireta, como eu expliquei para vocês. Mas como era essa estrutura social e política durante essa fase? Eu dizia isso minutos atrás, no início da minha aula. O coronel, o jagunço, os agregados, que seriam ali os trabalhadores rurais, né? Prestadores de serviço ao coronel, e os trabalhadores rurais como um todo. Os coronéis, nesse caso, não estou falando de patente militar, né? É bom que se esclareça, porque tem gente que confunde. O coronel era um líder político local. Ele detinha o poder numa certa região, tanto um poder econômico quanto um poder também militar, um poder político, tá? E com sua influência, ele direcionava os votos, né, através da formação dos currais eleitorais, como eu já expliquei, diretamente para eleger os senadores, os deputados, os governadores e o próprio presidente, tudo dentro de uma cadeia que já se montava de modo que só os candidatos da situação, conforme já falei, venciam. A oposição, que estava fora desse esquema, nunca ganhava nada. A gente já falou sobre isso. Inclusive, mencionei e reforço que, por o voto ser aberto, favorecia bastante essas fraudes. Até os mortos votavam, só para você ter uma ideia. O sujeito ia votar levando o título de alguém que já havia falecido, mas constava naquela sessão eleitoral. Os mesários já participavam do esquema, registravam o voto do defunto sem nenhum constrangimento. Só para você ter uma ideia de como as coisas eram. Desculpem aí, como as coisas eram assim, sabe, corruptas, né? Para ficar num termo mais conhecido. Patriarcalismo e o coronelismo. A gente já falou sobre isso. O controle da terra pelo coronel, o curral eleitoral. A gente já especificou, também não há necessidade de revisitarmos esse assunto. Perpetuação de famílias poderosas no poder, fraude, clientelismo e violência. Tudo isso você sabe, mas talvez você não conheça o termo clientelismo. E aí eu vou explicar para você o que é isso. O clientelismo é aquela jogada de eu ajeito os teus. Vamos supor, dois poderosos, tá? Dois poderosos que entram em acordo para se beneficiar mutuamente. Dois coronéis, dois líderes políticos de duas regiões ali próximas. Eu ajeito os teus, tu ajeita os meus. Uma mão lava a outra, é dando que se recebe, né? Toma lá, dá cá. Já ouviram essas expressões? Aí fica mais fácil da gente entender o que era esse clientelismo, né? Bem operante, bem comum na República Velha. Se você for ver direitinho, pessoal, fazendo um contraponto aqui
uma analogia nos tempos de hoje, será que isso mudou? Será que isso realmente não existe mais? Será que isso ficou para trás nos tempos da Primeira República, da República Velha? Pense direitinho se esse clientelismo continua, se esses currais eleitorais, se esse coronel ainda não existe de forma mais velada, né, disfarçada, transmutada, se esses jagunços, pistoleiros, capangas ainda não existem, né? Veja direitinho se esse voto de cabresto não tem mais hoje, se acabou, se realmente é coisa do passado, da época da Primeira República. Faça você essa análise aí na sua mente, raciocinando e refletindo, né, se isso realmente ficou em outros tempos e hoje não tem mais. Bom, o sistema econômico. Eu dizia lá no começo da minha fala, lá para trás, que o café era uma espécie de motor da economia nacional. E por ser um motor da economia nacional, os grandes cafeicultores, deixa eu dar uma pausa aqui, os grandes cafeicultores, eles se constituíam em um dos homens mais poderosos do Brasil, tá? Ao lado dos grandes produtores de leite de Minas. Já os senhores de engenho do Nordeste eram figuras decadentes devido exatamente à decadência do preço do açúcar no plano internacional. Naturalmente, no sistema capitalista, quem manda é quem tem o dinheiro. E quem tinha o dinheiro, nesse caso, no Brasil da Primeira República, eram os grandes cafeicultores que se concentravam principalmente em São Paulo, mormente no Oeste Paulista. Então, tá respondido já, né? O grande motor da economia era o café. Chegou uma época que praticamente 80% do que exportávamos era café. E os outros 20% era o quê? Outros produtos, ali teve o ciclo da borracha, no final dos anos do século XIX, outros produtos, aí o açúcar também continuava com alguma relevância, né? Muito diminuto frente ao que já tinha sido, mas ainda existia, o algodão e assim por diante, cacau, etc. Mas o grande motor realmente era o café. Grupo privilegiado, como a gente já falou, né, os grandes cafeicultores de São Paulo. Também um pouquinho no Rio de Janeiro. Crescimento lento, mas constante da indústria, do comércio, dos serviços do mercado interno. Pessoal, é importante mencionar que nessa época, principalmente nas últimas décadas da monarquia, tá, a indústria ela tem um certo crescimento em função de que os capitais obtidos no café não podiam ser tudo reinvestido na produção de café, porque você tinha superprodução. E essa superprodução de café, ela geraria um desequilíbrio na lei da oferta e lei da procura. Então, se a produção de café ela aumenta de forma agigantada, né, vamos dizer assim, e a procura, né, do café permanece a mesma ou não cresce no mesmo ritmo da produção, você vai ter a queda do preço internacional do café. Isso não era interessante para os grandes cafeicultores. Aliás, havia até um acordo. Veja bem que coisa nojenta, né, de se falar. Hoje você tem uma certa noção ou uma certa ideia, até propagada pelos grandes monopólios de mídia, de que a corrupção ela é gigantesca, etc. Pode até ser grande, tudo bem, mas nada se compara a outras épocas, como, por exemplo, a época da Primeira República. Corrupção, não tinha os órgãos de fiscalização que existem hoje. Não tinha mídia, não tinha Ministério Público, não existia nada disso. Então você imagina por aí, se com tudo isso hoje fazem o que fazem, você imagina aí na época que não existiam essas instituições. O que é que ocorria no Brasil? Só para vocês terem uma ideia, o convênio de Taubaté fica estabelecido, inclusive, que o governo compraria o excedente de café, tá? Dos grandes cafeicultores, para não haver um encharcamento no mercado, tanto interno quanto externo, de café que proporcionasse a queda do preço. Então, embora houvesse uma superprodução muitas vezes, o governo comprava uma parte desse café, de modo que só uma parte dessa produção ia para o mercado, né? Para não haver o desequilíbrio da oferta da lei da procura. O que é que o governo fazia com esse café estocado que comprava dos produtores? Queimava. Queimava, tocava fogo com o passar do tempo. Literalmente. Literalmente queimando dinheiro público.
Porque se o governo distribui gratuitamente esse café, iria prejudicar os cafeicultores que não iam vender, já que o governo estava distribuindo de graça, né? Se o governo vende até mais barato esse café, também concorre com os grandes produtores, né, que teriam ali a concorrência do Estado vendendo também. Então, isso desagradava aos grandes cafeicultores que exigiam que o governo comprasse. O governo, muitas vezes, o presidente era um cafeicultor também, ou ligado às famílias produtoras de café. Então, ele comprava, estocava e depois, literalmente, incinerava, tocava fogo nesse excedente. É um absurdo, pessoal, isso nos dias de hoje. Você imagina o escândalo que geraria. Mas na época ninguém nem sabia, ninguém nem ficava tomando conhecimento dessas coisas. Bom, aí voltando lá para os primórdios da República, né? Essa fase que vai até 1894, os dois primeiros presidentes militares, o Deodoro e o Floriano, a gente chama de República das Espadas, sendo a espada um símbolo, digamos assim, né, do exército. Por essa razão, a gente chama de República da Espada. O governo do Deodoro ele é dividido em dois momentos: o governo provisório e depois o governo constitucional, quando ele é eleito, né, pelo Congresso e tudo. Só que ele acabou não concluindo os 4 anos previstos do seu mandato, porque ele renunciou, e a gente vai ver um pouquinho das razões que levaram à sua renúncia. Tá legal? Tá aqui, ó. Mudanças institucionais. Federalismo. Vou explicar para vocês o que é isso. O Brasil virou uma federação, tá? Onde os entes federados eles têm um sistema organizado de uma certa independência. Quem são os entes federados? A União, que é o poder federal, né? Os estados, ok? E os municípios, ok? Então eles ganham certa autonomia, de modo que tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios podem ter suas próprias leis, desde que essas leis não venham a ferir a lei máxima, a Carta Magna, que é a Constituição. Cada estado tem sua Constituição e cada município, eu acho que é a partir dos 17, 18 mil habitantes, eu acho, tem a lei orgânica municipal, que é como se fosse uma espécie de uma Constituição. Tá legal? E cada ente federado tem o seu poder judiciário. Então veja que no plano federal a gente tem o STF, o STJ, o TSE, a Justiça Militar. E no plano estadual, a gente tem os desembargadores, né? No plano, no plano municipal, nós temos as comarcas municipais, os juízes, né? As varas e Ministério Público local. Assim como os entes federados também podem ter sua polícia, vamos dizer assim. No plano federal, a gente tem as Forças Armadas, aí cada estado tem as suas polícias militares, civil. Desculpe, cada município pode ou não, dependendo do seu tamanho, ter sua guarda municipal, e assim por diante. Então, no plano federal, a gente tem o Poder Legislativo Federal, que é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados, pelo Senado. Já no nível estadual, a gente tem as Assembleias Legislativas. Já no plano municipal, a gente tem a Câmara dos Vereadores. Então, cada ente federado tem a sua autonomia, sendo que nada pode ferir a lei máxima da nação, que é a Constituição. Tá legal? O Brasil se inspira nos Estados Unidos para fazer esse modelo de federação. Próximo ponto, que é a mudança a partir da República. Separação entre igreja e Estado. É daí onde eu disse, minutos atrás, que a igreja deve ter se arrependido um bocado da proclamação da República e ter apoiado, né? Por quê? Porque a partir daí o governo republicano disse: pronto, o Brasil não tem mais religião. O Brasil é laico, que significa dizer neutro. Então, a igreja católica, pessoal, pasmem, não sei se vocês tinham conhecimento disso, mas a igreja católica ela era bancada, ela era financiada, né, em grande parte, pelo poder público, pelo Estado brasileiro. Dinheiro das contribuições dos impostos ia uma parte para reformar a igreja, pagar salário de padre, entendeu? Custear completamente, ou pelo menos parcialmente, a igreja católica no Brasil. A partir disso, da República, esse laço é rompido e a igreja agora vai ter que se virar com os seus fiéis, donativos, ofertas, dízimos e assim por diante. Sim, a igreja católica também cobra dízimo, só que é uma coisa meio voluntária,
não é um negócio assim mais ostensivo e obrigatório como algumas igrejas evangélicas apregoam, não. Mas tem o dízimo também na Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica do plano financeiro agora no Brasil teria que andar com as próprias pernas, resumindo aí o que eu quis dizer. Outra coisa é que o casamento religioso deixou de ter validade jurídica. Passou a ter validade jurídica apenas o casamento civil, feito por um juiz togado, né, num fórum, etc. Assim como o batistério, documento do batismo da criança com o nome dos pais, do menino, dos padrinhos, deixou de ter validade jurídica e passou-se a se exigir um registro de nascimento também num cartório lavrado por um tabelião civil. As mudanças são muito efetivas e desagrada assim alguns religiosos mais ortodoxos, né, mais tradicionais. Grande naturalização, exatamente quando todos os estrangeiros aqui residentes passam a ter a nacionalidade brasileira automática, a não ser que se manifestasse por escrito, rejeitando essa naturalização. E por último aqui, foi eleito, desculpem, uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma Constituição, que seria a de 1891, tá certo? Vamos nessa, prosseguindo. Falando nela, nós já trazemos aqui algumas mudanças que essa Constituição vai trazer. Forma de governo, a República, tem duas formas de governo, a República ou a monarquia, não é? Forma de Estado, o federalismo, a gente já explicou o que é isso. Sistema de governo, presidencialismo. Tem dois. Tem o presencialismo e tem o parlamentarismo, ok? Que é quando um primeiro-ministro é escolhido no parlamento para ser o chefe de Estado, ok? No Brasil, como nos Estados Unidos, na Argentina, no México, vigora o sistema presidencialista, onde o presidente exerce as funções de chefe de Estado, chefe de governo, ele representa a nação no plano internacional, ele governa no plano interno também, de fato, e assim por diante. Divisão dos poderes, eram 4 na monarquia. Tinha um poder moderador, tá? Exercido pelo imperador. Agora sai o poder moderador de cena, fica só o legislativo, o judiciário e o executivo. O voto, brasileiros maiores de 21 anos, hoje já está em 16, sendo facultativo, né? Exceto, ou seja, não votavam, mesmo com 21 anos, os analfabetos, os mendigos, os soldados militares de baixa patente, os religiosos e também as mulheres. Só vão adquirir direito a voto lá com Getúlio. É por isso que, como eu disse, né? Com Getúlio, encerra a chamada República Velha, encerra-se a chamada Primeira República, inicia-se uma nova fase, porque as mudanças são muitas, que é a Era Vargas, ok? E o voto aberto consolida-se aquilo que já vinha há um tempão, e a gente já falou sobre isso. Só se altera a partir, se eu não estou enganado, de 1932, mas já com Getúlio, como já falei. Bom, eu já mencionei esses pontos, aqui a gente segue adiante. Note você, essa é uma representação, uma fotografia da capa da Constituição da época. Note você o nome oficial do Brasil. Como é o nome oficial do Brasil hoje? O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. E como era na época? República dos Estados Unidos do Brasil. Como é que a gente chegou até esse nome? República dos Estados Unidos do Brasil, imitando os Estados Unidos da América, lá do norte. Entendeu? Lembra que eu falei que o Brasil imitava os Estados Unidos, né? E o Brasil escrito com Z aí, né? Para facilitar também a pronúncia e o entendimento dos estrangeiros. Porque no Brasil, o português do Brasil é meio complicado, né? O X tem som de S, o S tem som de Z, o C, cedilha, tem som de S também, então é um negócio meio difícil de se entender em outras línguas. O que é que temos mais de relevante? O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, a Águia de Raia, como era conhecido, o jurista baiano, Rui Barbosa, grande personalidade da Primeira República. Por que é importante a menção do Rui Barbosa? Porque acontece, durante a gestão dele no Ministério da Fazenda, um evento que a gente chama de encilhamento, tá aí o título. O encilhamento foi o seguinte, gente.
o governo teve a ideia de emprestar dinheiro a quem quisesse empreender, né, montar um negócio. O objetivo era até nobre, diversificar a economia, né, etc. Acontece que, como não houve a fiscalização, assim, de uma forma mais rigorosa, muita gente pegou o dinheiro e começou a gastar em outras coisas, consumir, e o Banco do Brasil, inclusive, fechou nessa época, faliu, depois foi reaberto. Tamanha foram as falcatruas, as empresas fantasmas. E todo esse dinheiro em circulação, pessoal, é só você raciocinar, aumenta o consumo e a produção industrial do Brasil incipiente, ela não acompanha o ritmo desse consumo gerado pela maior circulação de dinheiro, de moeda ali no mercado, gerando inflação. E a crise financeira ela foi tão grande que acabou, inclusive, levando o próprio Rui Barbosa a pedir demissão. Daqui o que eu disse, ó, o objetivo era o crescimento e a diversificação industrial e econômica, tá? A fotografia aqui do Rui Barbosa na época, e acabou em tragédia no sentido que é econômico, financeiro, como já falei para vocês. Bom, o Deodoro foi eleito em 1891 e derrotou os seus opositores, mas acabou sendo eleito para vice, porque na época se podia votar, isso foi durante toda a República Velha, você podia votar no titular e no vice separadamente. Hoje não. Hoje o vice está atrelado ao titular, né? Quando você escolhe o prefeito, você está escolhendo o vice embutido. Quando você escolhe o governador e o presidente, é a mesma coisa. Mas na época não, você votava separadamente. E o vice-presidente eleito foi o Floriano, que era inimigo político do Deodoro. Embora ambos fossem militares, embora ambos fossem conterrâneos lá do estado de Alagoas, mas havia uma certa rixa entre eles. E em função desses desentendimentos entre eles, exatamente acontece o que eu acabei de dizer, né? Golpe. Se você imagina quando o vice é do mesmo partido, da mesma coligação, já muitas vezes quer puxar o tapete do titular, imagina quando é inimigo político. É claro que isso não ia dar certo e realmente não deu. O Deodoro viu também um Congresso querendo limitar os seus poderes e ele acabou tendo uma medida autoritária, fechando o Congresso em novembro de 1891, como se fosse um déspota, como se fosse um ditador, né? Isso desagradou as elites e a pressão foi grande, ele já doente, 66, 67 anos, que era muito, muito mesmo para a época, acabou renunciando, teve a revolta da Armada, a primeira revolta da Armada, sob a liderança do almirante Custódio de Mello, uma revolta da Marinha que pretendia ter mais espaço no governo. Diante de tantos problemas, ele acabou renunciando em 23 de novembro de 1891, caindo no colo a presidência do Floriano, que era o vice. Ocorre que o Floriano não podia assumir. Por que o Floriano não podia assumir? Porque a Carta Constitucional da época dizia que se a presidência se tornasse vaga com menos de 2 anos, menos da metade do mandato, deveria se proceder a novas eleições. Não estava nem com. Estava com 10 meses, não estava nem com um ano que o Deodoro tinha sido eleito. Muito menos 2. Não estava nem com um. Né? Então, pela Carta Constitucional de 1891, o que tinha que acontecer ali? Novas eleições. Mas o Floriano permanece no poder e termina o mandato. Como que ele fez isso? Arrumadinho com o Congresso, né? Distribui cargos, distribui emendas, enfim, faz ali as maracutaias dentro e fora da lei e mantém-se no poder, continua o mandato como se a Constituição não existisse, né? É praxe aí na história do Brasil se rasgar a Constituição. O governo dele fica marcado, tá aqui a menção, ele ficou apelidado como Marechal de Ferro, exatamente pela dureza com que tratou os opositores. Teve uma segunda revolta da Armada no governo dele, que ele massacrou. Teve a revolta federalista no Rio Grande do Sul, que ele também passou por cima lá dos grupos opositores. E aí, para ganhar simpatia e angariar, digamos assim, uma boa imagem popular, ele tomou essas medidas aqui, ó. Concessão e financiamento de crédito, empréstimos,
emissão de papel moeda para aumentar. Você tem o aumento da dívida pública, da dívida externa, mas você tem o aumento da circulação de dinheiro no mercado, que de certa forma aquece a economia, tabelando também o preço da carne e dos gêneros alimentícios de primeira necessidade, como também dos aluguéis, né? E aprovou a lei de construção de casas populares para diminuir um déficit de moradia e, obviamente, também, como eu já disse, conquista uma certa popularidade, uma certa simpatia popular, terminando o seu mandato exatamente ali em 1894, uma certa aprovação das camadas mais populares. Bom, pessoal, vou encerrar a aula de hoje. Eu disse que nós vamos dividir em alguns momentos, né, esse bate-papo sobre a República Velha. Hoje eu dei assim aspectos gerais e introduzi os dois primeiros presidentes a partir do que chamamos de República das Espadas, né, respectivamente Deodoro e Floriano. Nas nossas próximas aulas, nós falaremos sobre os governos civis. Rodrigues Alves, Prudente de Moraes, Nilo Peçanha, Washington Luiz, Epitácio Pessoa, Hermes da Fonseca, são vários, nós vimos ali na lista, e o que aconteceu de relevante nos governos desses caras, tanto no plano das revoltas populares, a começar por Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, como também os levantes militares, a Coluna Prestes, o tenentismo, surge também o cangaço no Nordeste. Tem muita coisa para a gente analisar e refletir e conhecer, de modo que eu espero que você tenha assimilado esses conceitos da aula de hoje e se prepare, vá adiantando e lendo o assunto para no nosso próximo encontro você já entender melhor e já ir compreendendo melhor tudo que a gente vai apresentar aqui sobre a República Velha ou Primeira República. Tá legal? Vamos encerrar essa aula. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento de tela. Vou encerrar a gravação, certo? Finalizando a apresentação de hoje. Beleza? E na próxima estamos juntos, se Deus quiser, para mais um encontro. Tchau, pessoal. Valeu!